nas sombras majestosas dos Alpes, em meio a lagos de azul profundo e com paisagens de tirar o fôlego, repousa uma nação conhecida tanto por sua neutralidade histórica quanto por seus relógios preciosos e chocolates deliciosos. Esta é a Suíça, um país que se tornou símbolo de riqueza e prosperidade, diplomacia e inovação. Mas como essa pequena nação alpina se transformou em uma potência econômica em tantos aspectos? Como ela navegou pelos mares turbulentos da história, prensada por gigantes militares, desde tempos pré-históricos até se tornar o coração financeiro da Europa moderna? Em nossa jornada hoje, voltaremos no tempo, traçando os passos desta nação desde seus primórdios, passando pelos desafios enfrentados durante a Era Romana, as revoluções religiosas, as guerras e as inovações. Prepare-se para uma viagem através do tempo, explorando a rica história deste pequeno país chamado Suíça. Nossa jornada começa há milhares de anos atrás, quando os primeiros humanos pisaram nas terras dos Alpes suíços. Durante a pré-história, esses antigos habitantes buscavam refúgio nas cavernas, desafiando os rigores do clima alpino. No período paleolítico, por volta de 15.000 a.C., pequenos grupos de caçadores-coletores se espalhavam pela região, vivendo da caça, pesca e coleta. Eles deixaram atrás de si vestígios de sua existência, ferramentas de pedra, ossos e sinais de fogueiras. Por volta de 2000 a.C., entramos na Idade do Bronze. As comunidades começam a se estabelecer, praticando agricultura e domesticando animais. Os lagos suíços tornam-se o foco dessas comunidades. Aldeias palafitas, construídas sobre estacas no lago, surgem. A Suíça se conecta com as grandes culturas da Europa através de primitivas rotas comerciais que cruzavam os Alpes. À medida que a Idade do Bronze dava lugar à Idade do Ferro, uma nova onda de mudanças varreu as terras da Suíça. Tribos celtas, com sua cultura distinta e habilidades avançadas em metalurgia, começaram a se estabelecer em toda a região. Os helvécios, uma das tribos celtas mais proeminentes, se estabeleceram predominantemente na região do Planalto Suíço. Com comunidades bem organizadas e uma economia florescente, eles se tornaram uma força formidável na região. No entanto, a ascensão dos helvécios coincidiu com a expansão de um império que habitava ao sul, Roma. Em 58 a.C., quando os helvécios tentaram migrar para o oeste em busca de terras mais férteis, encontraram um obstáculo imponente das regiões romanas lideradas por Júlio César. O confronto foi inevitável. E após várias batalhas, os helvécios foram subjugados e a Suíça se tornou parte do Império Romano sob o nome de Helvécia. Durante os próximos séculos, a região experimentou uma profunda romanização. Cidades foram fundadas, estradas foram construídas e a cultura romana permeou todos os aspectos da vida diária. Augusta Raurica e Aventicum prosperaram como centros urbanos, tornando-se símbolos da influência e do legado romanos na Suíça. Mas, como todos os impérios, Roma também teve seu crepúsculo. No quinto século depois de Cristo, com o declínio do Império Romano do Ocidente, a Suíça viu-se no limiar de uma nova era, invasões germânicas, principalmente dos povos alamanos e burgúndios que trouxeram novos desafios para a região. Essas tribos germânicas estabeleceram-se, fundindo-se gradualmente com os habitantes romanizados. Dessa fusão nasceu a complexa cultura que se tornaria o núcleo da identidade suíça nas eras vindouras. À medida que a poeira das invasões germânicas assentava, a Suíça medieval começava a emergir, caracterizada por feudos, mosteiros e as sempre presentes montanhas, testemunhas silenciosas de um tempo de transformações. A Idade Média, um período que se estendeu por quase 1000 anos, foi uma época de fragmentação. O território atual da Suíça estava dividido entre diferentes poderes: o Sacro Império Romano-Germânico, o Reino da Borgonha e outros senhores feudais menores. Estrategicamente posicionada no coração da Europa, a Suíça tornou-se um ponto crucial nas rotas comerciais. Aldeias cresceram, florescendo com o comércio, e as cidades começaram a adquirir importância. No entanto, com a crescente ameaça de dominação externa, especialmente dos Habsburgos da Áustria, as comunidades alpinas sentiram a necessidade de união.
Em 1291, 3 cantões suíços formaram o Pacto Federal, uma aliança defensiva que marcou o nascimento da Confederação Suíça. A paisagem tranquila da Suíça, hoje sinônimo de paz e neutralidade, já foi palco de confrontos cruciais que moldaram o destino dessa nação. 2 desses momentos se destacam em particular. Em 1386, nos campos de Zempar, um exército suíço em grande desvantagem numérica se posicionou contra as poderosas forças dos Habsburgos, uma das famílias mais influentes da Europa. Este não era apenas um conflito de armas, mas uma luta pelo direito da autodeterminação. Durante anos, a ascendente Confederação Suíça havia resistido às tentativas de dominação dos Habsburgos. Em Zempar, essa resistência foi posta à prova. Contra todas as expectativas, a tenacidade e a tática inovadora dos suíços prevaleceram. A vitória em Zempar não foi apenas uma conquista militar. Foi um marco que consolidou a independência de fato da Suíça contra as ambições dos Habsburgos. Nos anos que seguiram, a Confederação Suíça continuou a prosperar e a expandir. Seu poder militar tornou-se reconhecido em toda a Europa, levando-os a se envolverem em várias campanhas além de suas fronteiras. Mas em 1515, perto da cidade italiana de Marignano, os suíços enfrentariam um adversário formidável: as forças combinadas da França e de Veneza. Foi uma batalha feroz, marcada pela valentia e pela tenacidade suíça. No entanto, a superioridade numérica e tática dos franceses prevaleceu. A derrota em Marignano marcou o fim das ambições expansionistas da Suíça. No rescaldo de Marignano, a Suíça adotou uma política de neutralidade, uma decisão que moldaria sua posição no cenário mundial nos séculos seguintes. A nação que uma vez brandiu espadas, agora se armava com a diplomacia e a paz. A Suíça medieval não era apenas feita de batalhas e alianças. Mosteiros como o de St. Gallen tornaram-se centros de aprendizado e cultura, preservando o conhecimento através dos séculos e enriquecendo o patrimônio cultural europeu. Cidades como Berna, Zurique e Genebra começaram a exercer uma influência significativa, não apenas como centros comerciais, mas também como focos de poder e governança. As guildas e as famílias burguesas desempenharam um papel crucial na modelagem da vida urbana. No entanto, nas regiões rurais, a vida seguia um ritmo diferente. Agricultores, artesãos e pastores moldavam a paisagem, trabalhando as terras e os rebanhos, perpetuando tradições que ainda hoje são parte intrínseca da identidade suíça. A Idade Média na Suíça foi um período de formação, lutas, mas também de inovações e desenvolvimentos culturais. As fundações estabelecidas durante esse tempo iriam influenciar a trajetória da nação em eras subsequentes, preparando-a para desafios e triunfos ainda maiores. À medida que a Idade Média cedia lugar ao Renascimento, a Europa experimentava uma renovação em arte, ciência e pensamento. A Suíça, com sua localização estratégica, não estava imune a essas mudanças. Ela se tornou um caldeirão de ideias e inovações. Durante o renascentismo, o humanismo floresceu nas cidades suíças. Basel, em particular, emergiu como um centro de erudição e impressão de livros. Aqui, impressores como Johann Froben produziam obras de Erasmo de Roterdã, um dos maiores humanistas da época. Este movimento não só elevou o perfil cultural da Suíça, mas também preparou o terreno para as transformações religiosas que estavam por vir e que mudariam a face da Europa para sempre. No início do século XVI, ecos de uma revolução religiosa reverberavam pela Europa. A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero na Alemanha, encontrou terreno fértil na Suíça. Huldrych Zwingli, em Zurique, e mais tarde João Calvino, em Genebra, tornaram-se figuras centrais no movimento reformista suíço. Zurique, sob a influência de Zwingli, adotou a reforma em 1523. Seguida por outras cidades e regiões. A nova teologia enfatizava a primazia da Bíblia e rejeitava práticas e doutrinas que não eram diretamente baseadas nas Escrituras. Genebra, sob Calvino, transformou-se em uma Roma protestante.
atraindo refugiados religiosos de toda a Europa. A cidade tornou-se um farol do calvinismo, e a influência de sua teologia se estendeu muito além de suas muralhas. No entanto, a reforma não foi pacífica. Dividiu cantões, comunidades e famílias. Guerras religiosas, como as Guerras de Capel, eclodiram entre cantões protestantes e católicos, refletindo as tensões que varriam o continente. À medida que o século XVII avançava, a Europa estava em tumulto. A devastadora Guerra dos 30 Anos, que envolveu quase todas as principais potências do continente e que dividiu o continente entre católicos e protestantes, estava prestes a chegar ao fim. E no coração deste grande tratado de paz, a Suíça encontrou sua afirmação como nação. Em 1648, o Tratado de Westfália foi assinado. Este tratado, que trouxe um fim à guerra e redesenhou o mapa político da Europa, continha uma cláusula de imenso significado para a Suíça. Sua independência, após séculos de autonomia de facto, foi realmente reconhecida formalmente. A Confederação Suíça emergiu das sombras da Guerra dos 30 Anos como uma entidade soberana, livre da interferência do Sacro Império Romano-Germânico. No entanto, a soberania da Suíça seria desafiada novamente, mas dessa vez por uma figura cuja ambição não conhecia fronteiras. No final do século XVIII, Napoleão Bonaparte, com sua visão de uma Europa sob domínio francês, voltou seus olhos para a Suíça. Em 1798, as forças napoleônicas invadiram a Confederação, instaurando a República Helvética. A antiga confederação, com seus cantões e tradições, foi dissolvida, e em seu lugar surgiu um Estado centralizado, moldado segundo os ideais revolucionários franceses. Sob o jugo napoleônico, a Suíça enfrentou transformações radicais em sua administração, justiça e economia. No entanto, o espírito de independência suíço não foi facilmente subjugado. Houve resistência e descontentamento em várias partes do país. Mas o domínio napoleônico não durou muito tempo. Após a queda de Napoleão, a antiga confederação foi restaurada. A Suíça mais uma vez demonstrou sua resiliência e capacidade de autodeterminação. No alvorecer do século XIX, enquanto a Europa começava a ser transformada pela Revolução Industrial, a Suíça estava prestes a embarcar em sua própria jornada de metamorfose econômica e tecnológica. Inicialmente, a indústria têxtil liderou a marcha da industrialização na Suíça. A região Nordeste, em particular, viu uma proliferação de fábricas de algodão. O tear mecânico, introduzido a partir da Inglaterra, aumentou a produção e elevou a Suíça ao status de um dos principais produtores têxteis da Europa. No entanto, a Suíça não se limitou à indústria têxtil. A relojoaria, uma tradição já antiga no país, foi transformada com a produção em massa, consolidando a Suíça como líder mundial nesse setor. Além disso, com sua estabilidade política e neutralidade, a Suíça começou a estabelecer-se como um centro financeiro global. Quando pensamos na Suíça, imagens de paisagens montanhosas e pitorescas e pastagens verdejantes frequentemente vêm à mente. E é justamente nessas pastagens que começa uma das histórias mais saborosas do país. Desde tempos antigos, a Suíça tem uma rica tradição na produção de leite. As vacas alimentadas nas ricas pastagens alpinas produzem um leite de qualidade excepcional, que por séculos tem sido a base para uma variedade de produtos lácteos, incluindo os mundialmente famosos queijos suíços, como o Emmental e o Gruyère. No entanto, foi a alquimia entre o leite suíço e o cacau que deu a origem a um dos produtos mais icônicos da nação, o chocolate ao leite. No século XIX, com o cacau sendo importado das colônias, a Suíça rapidamente se estabeleceu como um centro de inovação na fabricação de chocolate. Foi aqui que o chocolate ao leite foi inventado, uma criação que revolucionou a indústria e se tornou um padrão global. Pioneiros como Rudolf Lindt desempenharam um papel crucial, introduzindo técnicas como a conchagem, que deu ao chocolate suíço sua textura caracteristicamente suave e cremosa. Estas inovações, combinadas com a qualidade do leite suíço, tornaram o chocolate suíço sinônimo de luxo e excelência.
A ascensão da Suíça como centro bancário da Europa começou ainda no século XIX, quando grandes bancos como o UBS e o Credit Suisse foram fundados. Estas instituições, com sua abordagem rigorosa e metódica, logo estabeleceram padrões elevados para o setor bancário mundial. O sigilo bancário, introduzido no início do século XX, atraiu ainda mais capitais estrangeiros. Embora tenha sofrido críticas e enfrentado reformas nas últimas décadas, este sigilo consolidou a posição da Suíça como um bastião de privacidade financeira. Genebra, com sua posição única como sede de várias organizações internacionais, também se estabeleceu como um epicentro de finanças globais, abrigando numerosos fundos de investimento, empresas de commodity trading e organizações financeiras internacionais. À medida que o século XX avançava, a Suíça continuou a se diversificar. Farmacêuticas, maquinário de precisão e um setor de serviços robusto, particularmente bancário e financeiro, solidificaram a Suíça como uma potência econômica. Ainda em 1848, um marco crucial foi alcançado. A Constituição Federal da Suíça foi adotada, estabelecendo um governo federal forte e unindo os cantões sobre uma bandeira comum. Mais do que simplesmente uma estrutura administrativa, a Constituição também assegurou os direitos civis de seus cidadãos, garantindo as liberdades que hoje associamos à Suíça. Enquanto tempestades de conflito varriam a Europa, a Suíça optou por um caminho diferente. Ela estabeleceu uma política de neutralidade, uma decisão que, ao longo dos anos, a manteria à margem das conflagrações mais devastadoras do continente, incluindo as duas guerras mundiais. Esta neutralidade não era apenas estratégica, mas também um reflexo dos valores de paz e mediação pelos quais a Suíça se tornou conhecida. A reputação da Suíça como mediadora e pacificadora não passou desapercebida. Em 1920, em reconhecimento ao seu compromisso com a paz e a neutralidade, a cidade de Genebra foi escolhida para sediar a Liga das Nações, o precursor da Organização das Nações Unidas. Este foi um testemunho do papel central da Suíça no cenário diplomático global e de sua contribuição para a paz mundial. O país se tornou um símbolo de estabilidade, neutralidade e diplomacia no cenário global. Ao longo dos séculos, a Suíça navegou pelas águas tumultuadas da história, transformando-se de um conjunto de tribos e confederações em uma nação unificada, respeitada, admirada e próspera.